no toca-fita do meu carro. Uma canção me faz lembrar você. Acendo mais um cigarro e procuro lhe esquecer. Sejam bem-vindos a mais um Nitidamente. Eu sou João Vitor, estudante de psicologia. Do meu lado tem quem? Opa, gente, aqui é Levi Rodrigues, também estudante de psicologia. Sejam bem-vindos para mais um episódio. Hoje a gente está aqui para falar sobre um tema muito legal, assim, adorei estar estudando, que é estudar sobre nossos anciões, né? Nossos velhinhos. Exatamente. Eu vou botar a psicologia do idoso para ficar uma coisa assim bem atualizada, para a gente não colocar essa questão da velhice, porque de fato, vamos ser sinceros, né? Se a gente fosse fazer um artigo, colocar alguma coisa relacionada ao mundo idoso, a gente ia colocar velhice porque a gente não é besta. Todas as pessoas que escrevem sobre isso botam velhice e aí o pessoal ia mais atrás do nosso artigo por causa disso. Mas não é um termo muito legal, né? Realmente. Vamos usar um termo assim, idoso, né? Que é uma forma. Pode ser terceira idade também, né? Mais respeitoso, Oi? Não ouvi. mais respeitoso. Exatamente, né? Mais adequado, né? Que velho é muito estigmatizante, né? Então, assim. É, Mas não sei, é porque acho que, às vezes quer views, né? A gente bota velhice. Mas diga aí. sacanagem. Sincerão aqui, sincerão no começo do episódio. Exatamente. Eu quero que acesse meu artigo se eu botar sobre o mundo idoso. Mas, enfim. Olha só, pessoal. Hoje a gente vai comentar sobre a psicologia do idoso, entrando agora na questão do final do processo, né? Podemos dizer, de desenvolvimento humano e também da nossa série, porque falamos da infância, adolescência, adulto e agora é o idoso. Sim, muita tristeza. Vai acabar essa temporada do Nitidamente, temporada, não nitidamente, e da psicologia do desenvolvimento por enquanto. Mas quem sabe a gente não volte, né, para falar sobre isso. Tem tanta coisa para se falar. E sobre as outras fases também. Sempre dá para puxar ramificações para falar, né? Sim, assim, mais especificado sobre alguma também, né? Porque tem dois tipos de adulto normalmente falados, de infância, putz, tem um monte também. Então, quem sabe a gente pode fazer isso, não é verdade? Se você gosta do nosso episódio, deixa seu like, se inscreve no nosso canal e acessa nosso Instagram, @nitidamente podcast. As melhores partes dessa conversa, ou as melhores partes dessa conversa vão estar no corte do Nitidamente. Mas no Nitidamente Podcast, lá no Instagram, você vai ver os melhores posts, os melhores tipos de conversa, tudo isso para você. O Levi deu uma bugada na câmera, mas agora voltou ao normal. Agora voltou ao normal. Voltei, alarme falso, não caí. Eu já tava ouvindo, ih, vou ter que gravar de novo, mas tá tudo certo. Eu só não escutei nada, mas assim, Tudo tô de bem, volta. tudo bem, era mais mandando os recados iniciais. Mas agora, sem delongas, vamos de fato para a psicologia do idoso. É isso aí. Vamos entrar agora na psicologia do idoso e falar um pouco sobre tudo que acontece nessa fase. É bom já no início eu dar uma contextualizada algumas coisas, né? Que, assim, de maneira geral, bem diferente das outras fases, normalmente se tem um consenso que começa nos 60 anos, de fato. 60 anos de idade seria um marco, assim, poderíamos dizer, o início da vida de uma pessoa considerada idosa, né? Bem diferente do para se estabelecer no adulto, no adolescente, enfim. Então, idoso seria 60 anos. Televisão? É só para aquela questão, né, de que essa é uma marca ocidental. Quando a gente Exatamente. for falar mais de países mais orientais, assim, a gente já não vai saber dizer, gente. Uhum. Não só isso, né, mas muitas das coisas que a gente fala aqui das fases do desenvolvimento é mais voltado a essa questão ocidental, porque é mais o que a gente possui de informação, mas hoje a gente tem umas informações importantes sobre o idoso, nessa questão do envelhecer. Vamos comentar sobre também, mas e falar em envelhecer, vocês já perceberam que ocidentalmente, até no Brasil mesmo, tem muito mais pessoas idosas
Tem muito mais pessoas que estão nessa fase da vida, não é à toa, né? De fato, existe mais um envelhecimento da população. Isso se deve para várias coisas e a gente vai comentar aqui. Mas até a OMS, olha, a OMS, né? Não é o João Vitor e o Levi. A OMS está dizendo que até 2050 o número de idosos vai quadruplicar e vai até ultrapassar o número de crianças que existem. A OMS falando isso. E isso, por um lado, eu vejo isso tem o seu lado negativo, que pode falar da questão da taxa de natalidade, que está diminuindo, mas, por outro lado, também fala do ponto muito positivo, que é a questão da população está vivendo mais, ou seja, a, a medicina, as questões das áreas da saúde podem estar evoluindo, então a gente pode significar algo muito bom também. Uhum. Pois é, isso que a gente estava comentando, no sentido que, tipo assim, tem vários motivos, né? Um deles para esse longeviver, né? Para esse envelhecimento mais que está durando mais tempo, né? As pessoas, significa que a medicina avançou bastante, né? Existe muito avanço da medicina e da tecnologia também, né? Querendo ou não, tudo é muito implicado, assim, nessa questão do envelhecimento da população. Está durando cada vez mais, né? E o controle de natalidade, bom, a gente pode ver porque a baixa de natalidade, né, menos pessoas nascendo, tem várias questões que a gente pode pensar sobre, né? Eu acho que vai mais porque tá difícil manter mais filhos, né, na sociedade, porque custo de vida é muito caro. Eu acho que vai mais por aí, né? Eu não sei, mas pode ter vários Depois de motivos. uma pandemia, rapaz, quem é que tá conseguindo sustentar uma família direito, né? Pelo menos realidade brasileira, viu, gente? Tá complicado. Mas vamos seguindo aqui, né? Que a gente estava falando sobre essa questão do idoso. E a gente, normalmente, quando a gente pensa na questão do idoso, é uma imagem meio antagônica. Não sei vocês, mas umas pessoas assemelham a pessoa que é idosa como uma pessoa com muita sabedoria, de muita inteligência, que acumulou muitos conhecimentos, ou é aquela pessoa que, assim, que é uma pessoa que é muito frágil, que não tem nenhuma utilidade, que é uma pessoa que está parada no tempo. Muita gente acha nesse sentido também. E então tem essas duas visões antagônicas, que é bem interessante. Talvez a gente poderia até fazer uma pesquisa em algum local, ver qual é a visão que normalmente as pessoas associam à questão do idoso, mas só para mostrar como é ambivalente esse cenário, não é verdade? Bom, a gente vai analisando cada vez mais e a questão do idoso, que também a questão do idoso aparece muito porque tem várias características, como é que eu posso dizer, clássicas desse movimento, né? De fato, muitas coisas acontecem na vida do idoso, como as perdas vão se intensificando, né? Ele vai criando cada vez mais pessoas próximas a eles, vizinhos, amigos de longa data, perdendo a vida. E de fato, pode ser por várias questões, mas também por causa da idade, né? Então, assim, tem vários fatores que fazem a questão do idoso ser uma questão bem delicada, mas também, lógico, tem outras questões também. A gente tem que sempre olhar em um olhar mais biopsicossocial, né? E, tipo assim, ver todos os fatores, os aspectos culturais, os aspectos biológicos, tudo isso que está envolvido, né? Tu quer comentar alguma coisa, Levi? Cara, eu acho muito legal quando tu fala dessa questão antagônica da velhice, por conta que, cara, nessa sociedade que a gente vive, ao mesmo tempo que tem essa questão, não, protejam os velhinhos, protejam nossos anciões, cuidem deles, ao mesmo tempo a gente vê que, assim, tem, tem uma questão de se evitar a velhice, se evitar o envelhecimento do corpo, uma questão de não aceitar de forma nenhuma esse corpo que está se tornando mais maduro com o tempo e no que vai resultar realmente no óbito, futuramente todo mundo morre, mas me chamou muita atenção para essa questão de que a gente vive numa cultura que preza que se protejam nossos anciões e tudo, que se deve respeito a essas pessoas, mas ao mesmo tempo tem uma hostilização tão grande onde se evita o tempo todo essas pessoas são marginalizadas, muitas vezes largadas pela família. Sim, me chama atenção para isso. Sim, sim, muito interessante. Porque tu fala que essa questão que normalmente na sociedade a gente cultua a juventude, né?
A juventude é que esses aspectos da juventude, tanto de aparência como questão de energia, né, de proatividade desse sujeito que está cada vez mais movimentando o cenário econômico, podemos dizer, a gente cultua bastante isso. E o Goldenberg, que é um autor, ele fala que a questão do idoso é que ele perde um capital. Ele perde a questão de muitos fatores da vida dele, principalmente questões mais corporais, sabe? Aquela questão da pele dele, normalmente não se tem a melhor, como é que eu posso dizer, o melhor momento das questões vitais dele, né? Tipo, vai tudo se deteriorando aos poucos, a visão, questão corporal. Então, tudo isso vai declinando aos poucos. E isso, já vou passar para a televisão. E essa questão da juventude é tão louca, porque se tu parar para pensar, muitos contos, né, muitos desenhos falam sobre a questão. Ah, se existisse uma fonte da juventude, se existisse um líquido que rejuvenescesse as pessoas, né? Ou então se existisse algo que fizesse eu viver para sempre. Todo mundo quer viver mais tempo, mas nunca quer se imaginar em um cenário que a pessoa está com a aparência velha, né? Com a aparência mais idosa, uma aparência um pouco mais antiga, podemos dizer, né? Mais anciã. A pessoa quer estar no momento auge, né, da juventude, estando com, sei lá, 300 anos de vida. Nunca com a imagem, tipo, mais envelhecida. Isso é muito curioso de pensar. Televisão. E complementando o que tu fala, eu acho que isso puxa também para uma visão da nossa sociedade muito errada, porque puxa para essa visão, como tu falou, da debilidade do corpo, da pessoa que ela vai ficando inválida com o tempo e ela não consegue mais trabalhar, ela não consegue mais cuidar das tarefas diárias e vai ficando cada vez mais debilitada. Mas essa é uma visão assim tão errônea que, trazendo alguns exemplos aqui, meu avô mesmo, gente. Meu avô tem 92 anos, mas até alguns anos atrás, ele andava de bicicleta todo dia. Isso é questão de que de uns 5 anos atrás ele ainda fazia isso, andava de bicicleta todo santo dia. E eu, que nem sei andar de bicicleta, tenho 23 anos. E se a gente puxar aqui para pessoas mais conhecidas? Gente, vamos pensar aqui no Tom Cruise. O idoso mais enxuto que existe. O cara aí faz vários filmes de ação, ele não usa dublê, assim, faz todas as manobras do mundo, ele faz academia, ele é todo no shape e tudo. E quando a gente vai ver, esse homem tem o quê? Tem 60 anos. Ele já é considerado um idoso. E cadê a debilidade do corpo dele? Foi, tu até comentou que não é usado dublês, né, pra gravar os filmes dele, ao que parece, né? Tipo assim, é justamente porque existe essa visão errônea de que o corpo ele realmente vai se debilitar com o tempo. Claro que ele vai se debilitar um pouco, mas não quer dizer que ele vai ficar impossível de se usar. Não quer dizer que o corpo vai ficar impossibilitado. Ele ainda vai ter suas possibilidades. E Total. depende do quanto você se cuida ao longo da sua vida, é claro. Sim, sim, muitas questões podem estar envolvidas com isso. E tem essa questão, né, de como você cuida da sua vida, né? Porque, como a gente estava falando, se cultua bastante a juventude. E se cultua bastante questões específicas, né? Por exemplo, uma pessoa pode estar magra, pode ter uma feição magra, né? Tudo, corpo total, tipo, da pessoa ser magra, mas a pessoa pode, na sociedade, ser muito valorizada, tipo, ela tá tão magra, que legal, né? Isso parece que ela se cuida bastante bem, né? Porque muitas vezes a pessoa se associa magreza, por exemplo, com questão de que a pessoa tá bem, né? Que é beleza, mas nem sempre é isso, né? Tem muitas questões envolvidas quanto a isso. Aí a gente já entra numa discussão tão grande que é justamente essa questão que a gente vive numa sociedade, né, cara, que preza pela beleza, pela funcionalidade do corpo e que quando a gente vê uma pessoa que é considerada bonita, pessoa forte, esbelta, como os padrões da sociedade dizem, isso já presume um poder para ela, né? Ela já vai ser mais valorizada, já é mais fácil dela conseguir certas coisas do que outra pessoa que não é tão padrão assim. É verdade. Pelo menos esse corpo vai ficando padrão, mas ele vai sendo desvalorizado, né? Não? Cara, só tá entrando em assuntos polêmicos, viu? Cada coisa que é complicado de abordar, mas olha, desse episódio dá para abordar vários outros episódios também, viu? A gente pode ver isso direitinho. Mas,
como o Levi falou, a gente está falando muito uma visão ocidental. Se der para a gente puxar já daqui uma questão de outros países, eu já vou iniciando, né? De outras culturas, eu já vou iniciando, porque a long time ago, né? Há muito tempo atrás, por exemplo, sabe que na Grécia Antiga, a questão do idoso, ele era bem valorizado. O idoso, ele era bem valorizado. Claro, ele perdia a função... Calma, já quer falar, Levi? Fala aí. Só pode dizer, gente, o cara tá falando da Grécia, o cara estudou mesmo. Não, no texto estava até falando da Grécia também, vários tipos de questões. Na Grécia, cara, antiga, eu só sei da antiga. Na Grécia, o idoso era valorizado. Claro, existia um certo estigma também, né? Porque ele não podia trabalhar, não podia fazer função de ativa braçal ali, né? Por causa das coisas, das questões do seu corpo, da sua idade, mas ele tinha muito conhecimento, ele era um cara muito inteligente, tinha muita sabedoria, e ele participava da vida ativa da sociedade, sim, mas uma função, por exemplo, de governar, de fazer instrução aí na educação para as pessoas mais novas. Então, na Grécia, sim, o sujeito era ativo, sabe? Outras questões, tipo, na nossa sociedade ocidental, por exemplo, o Brasil, é mais complicado. Tipo assim, por você não fazer uma força braçal no mercado de trabalho, normalmente a gente não dá muito valor ao idoso, tristemente, né? Tem mais algum exemplo, Levisão? Cara, exemplo, eu não vou ter. Uhum. Mas, cara, tem uma citação que quando eu estava estudando eu achei muito interessante. É um autor que eu, de certa forma, eu acho meio desconhecido, mas ele está sendo citado no texto, eu achei muito legal o que ele fala, que é o Frederick Stone. Ele é uma citação de 1998, é até antiga, mas eu achei assim muito interessante para se falar, que é, o que esse cara vai falar? Ele fala: o corpo é apreendido por meio de códigos culturais, os quais estruturam nossa percepção e nossa relação a ele. Ou seja, às vezes, como na Grécia era valorizado o idoso, então eles tinham outra relação com esse corpo que envelhecia. Enquanto a gente hoje em dia eu penso até que pode acontecer de que a pessoa vai se tornando idosa, vai entrando naquele quadro um pouco até mais depressivo, por achar que vai ficar debilitada, quando ela nem está, de certa forma, ficando tão debilitada assim. Uhum. Sim, sim, total. Ah, que frase legal, achei interessante, que mostra também o papel da sociedade, família, sociedade com base nessa questão do idoso. Tipo, na questão dos países que, por exemplo, a Índia, países orientais, também existe uma certa valorização desse idoso, sabe? Ele possui uma questão mais valorizada, tipo, na família, dentro da sociedade, do governo em geral, por essa posição também de sabedoria que ele tem, e também no Japão. Nosso Japão, que a gente é otaku, a gente gosta muito das coisas japonesas, mas assim, eu acho bom e acho meio estranho às vezes. Me levantar uma polêmica também, porque normalmente as pessoas com mais idade, né, idosas no Japão, normalmente no Japão existe essa valorização também, mas eu acho meio complicado e bom ao mesmo tempo, porque assim, normalmente as pessoas que têm mais idade, que são idosas, elas são vistas como se fosse um olhar mais, podemos dizer, de carinhosidade, podemos dizer. Eles tratam como se fossem, tipo, pessoas muito fofas, muito meigas, muito, pareciam umas criancinhas, assim, sabe? O que de lado é legal, porque valoriza a figura do idoso, a imagem dele, né? A imagem do envelhecer, mas não sei, eu não sei se está reduzindo a uma coisa muito singela, algo que, tipo assim, exclui outras feições da pessoa idosa e colocam ela só naquele papel de pessoa meiga, fofa. Então, assim, eu fico meio dividido, mas de fato eu consideraria que valoriza a imagem do idoso também, sabe? No Japão. É uma questão a se pensar muito importante aí, bem Exato. polêmica, porque, né, você infantiliza a pessoa, você cuida dela, você vai dar diversas coisas para aquela pessoa que já passou a vida trabalhando. Mas, porra, quando você pensa no lugar que você está colocando ela, É complicado, né? Tipo assim, eu acho que no final valoriza, mas assim, é bom pensar que não é só isso, né? O idoso, né? É e só pensão se eu me meiga, lembro não. bem, porque a gente leu o mesmo texto para fazer o vídeo, pessoal. A gente teve um texto em comum, outros textos a mais a gente leu diferente, mas teve um texto em comum que eu lembro que tem essa questão de achar fofo, e eu lembro que era especificamente falando de senhorinhas. Então era especificamente para mulheres, aí já entra a questão mais do machismo. Eita, pô.
É muita coisa, cara. Vocês acham que velhice não tem coisa para comentar? Tem muita coisa. Enfim, mas aí vai outros pontos, né? Para o vídeo não ficar com 1 hora. Vamos seguindo aqui, vamos dar mais prosseguimento às coisas. E, cara, a gente comentou um pouco sobre isso lá no episódio passado, que era a questão da aposentadoria, né? Porque dependendo da idade, da cultura, do trabalho da pessoa, ela pode se aposentar mais cedo, já no adulto de meia idade, né? Mas, assim, quando a pessoa está velha, está com mais idade, né, é idosa, ela já fica, de fato, recebe aposentadoria. Que, novamente, né, comentando sobre essa questão, é uma questão muito ambivalente, porque, como a gente disse, como a sociedade ocidental cultua muito a juventude, a força de trabalho da pessoa jovem, né, o trabalho braçal, podemos dizer, ao idoso não está executando esse tipo de atividade, ele pode se sentir meio inferiorizado. Ele pode sentir inveja da juventude. Poxa, esse cara, que raiva dele. Ele está fazendo uma força, um trabalho que é valorizado ele e não é valorizado a mim. Ele pode sentir esse tipo de inveja, né? E com razão, porque a sociedade, assim, tem muitas questões que são bem problemáticas, mas tem muita coisa envolvida também. Hoje em dia, a aposentadoria sozinha, né? É muito difícil arcar com o custo de vida, dependendo de quantas famílias, quantos membros da família existem, né? São tantas questões Quantas envolvidas. famílias nós já entramos aí numa outra questão aí que eu não vou nem citar aqui. Ou falando coisa tão assim, né? Tipo assim, entrando em questões sociais, aí tu trouxe isso aí, que existe também, né? Não vamos deixar, né? Complicado, complicado. Bom, se for uma família ou várias famílias, né, você tem que arcar, né, com as custos de vida, né, a gente tem que fazer esse manejo. Então, assim, a aposentadoria é uma questão bem complicada também, bem vasta de se falar, né, não, Levi? Com certeza. E a gente tem que ver que a aposentadoria não é uma coisa que existiu sempre, não. A aposentadoria é uma coisa que vem lá, mais ou menos, dos anos 70 para cá que ela foi existir, porque foi a partir desse momento que foi dar um olhar, que a nossa sociedade ocidental foi dar um olhar, assim, mais de, caramba, a sociedade foi ali que, como falou lá no começo, que a sociedade está envelhecendo, foi justamente na década de 70 onde se percebeu que essa sociedade começou a envelhecer e até hoje está nesse processo de envelhecimento, onde as pessoas têm seu tempo que tem que gastar com várias outras coisas e passam. Diminui hoje em dia a questão de nem todo mundo quer ter filho por conta dos gastos e tudo, então, por conta de vários fatores como esses, a sociedade vai envelhecendo e foi justamente na década de 70 que começou a se estudar isso. E a partir desses estudos foi que surgiu a ideia de se criar uma aposentadoria para essa pessoa que passou toda essa vida trabalhando, dando seu suor, dando seu sangue ali, para no final ela conseguir, ali nos últimos anos de vida, dos 60 para frente, ela ter um confortozinho, né? Ter uma felicidade, o que acaba sendo uma coisa até positiva. Tem seu lado positivo da questão de que o idoso pode, pô, ele parou de, ele é forçado a parar de trabalhar, o coisa que ele fez a vida todinha, e agora ele tem que, pô, ficar ali em casa. Tem vários impactos psicológicos que isso pode trazer. Total. Porque, querendo ou não, Resumindo. né, cara? Porque querendo ou não, o trabalho é muito vital e muito, como é que eu posso dizer, formador do ser humano, né? Tipo, eu nem falo o trabalho, questão do emprego, né? Mas a questão de você estar empenhado em alguma atividade, você estar. A E o questão do emprego também ofício. é uma questão do ofício, né? Você está lá em atividade. Tipo assim, é formador de muitas pessoas, né? Faz parte da personalidade da pessoa. Então, como Sim. isso vai interferir no quesito da aposentadoria, é nítido, né? Nitidamente. Porque isso vai dar. Até trazendo outras questões aqui, a gente vê, né, que, assim, trazendo uma perspectiva bem mais, assim, bem ocidental mesmo, de que um idoso já vai ter formado família, seus filhos já vão ter saído da casa, e tem aquela questão do ninho vazio que a gente trouxe em episódios passados. Assim, a aposentadoria, dependendo de como você passou por toda essa sua vida, passou por essas fases, pelos seus dilemas, suas dificuldades, o idoso pode ficar muito numa questão de, caramba, olhar para o passado, tenho orgulho disso aqui. Ou então, caramba, eu não tenho mais tempo. Então, tem Sim. essa coisa que é muito séria. Não, total. É muitas questões de perdas, né, também. Quando a gente estava falando das perdas, que estava falando mais no quesito de pessoas mesmo, né, de pessoas que vão deixando de existir. Existem também perdas mais
subjetivas, né? A perda do trabalho, a perda de questões vitais do corpo, né? Questão da visão, questão da pele que vai envelhecendo, enfim, são muitas perdas, né? E que se a pessoa não tiver uma funcionalidade psíquica tão boa para lidar com todas essas coisas, ela pode cair em patologias, né? Como se percebe muitas questões de lutos patológicos acontecem nessa fase, né? Porque a pessoa não consegue, assim, vivenciar isso de uma forma tão saudável, né? Então é Sim, preciso olhar isso com calma. sim, sim. E aqui até trazendo, quando a gente sai dessa questão da aposentadoria, ela puxa outra questão muito importante que, com essa questão da década de 70 para frente, onde começou a se estudar de fato essa questão, que veio a aposentadoria, e, assim, uma questão muito importante que surge aí também é a questão do mercado para os idosos. Agora, como a população está cada vez vivendo mais e está se tornando cada vez mais idosa, tendo mais idosos na nossa sociedade, agora surge a questão de um mercado específico para os idosos. Mas é um mercado que, ao mesmo tempo que quer ser para os idosos, é um mercado onde ele não preza de certa forma, pelo bem-estar do idoso, mas ele preza por rejuvenescer esse idoso, onde se criam cada vez mais métodos de, não, faça esse processo aqui para sua pele continuar jovem, continuar bonita, continuar com toda aquela firmeza da pele, continuar com aquela aparência. Então a gente vê que se cria todo um mercado, mas que ao mesmo tempo é um mercado para idosos, onde, na verdade, é um mercado que tenta evitar a velhice, muito mais do que trazer algum conforto para esses idosos. O que acaba sendo... Rejuvenescimento facial bombando, né? Cara, crítica construtiva foda agora, mas... Mas, querendo ou não, pode. Não tô dizendo que é isso, né? Mas pode existir, né? Certa similaridade, talvez. Não sei. Sim, mas chamando a atenção para que esse mercado para idosos hoje em dia é muito mais voltado não para a questão de trazer um bem-estar para essa pessoa que está no final da vida, ajudando eles nas questões que eles tiverem, mas para evitar que essa velhice chegue, para evitar que a pessoa chegue nessa velhice. Então, um mercado para idosos que, na verdade, é para jovens, para pessoas que não chegaram na velhice ainda. É Então, complicado, viu? é bem complicado. E, gente, aqui, o último ponto que eu tenho anotado aqui para falar mesmo seria justamente a questão dos termos que a gente trouxe lá no começo, que o João Vitor até falou um pouco, do termo velho versus idoso, onde, na nossa sociedade, essa é uma questão tão complicada, porque quando a gente fala velho, a gente fala muitas vezes para zoar, a gente fala de uma forma mais pejorativa, porque velho traz quando a gente fala velho, traz toda aquela questão da debilidade da pessoa. Enquanto idoso já é um termo que veio a partir do desenvolvimento desse mercado para idosos, onde a gente entende que não é um termo pejorativo, é um termo que ele vai identificar uma pessoa que está numa fase da vida, mas que é uma pessoa que tem necessidades a serem supridas. E não que ela tem debilidades, mas que ela tem necessidades a serem supridas. Então, seria um termo muito mais correto de se usar o termo idoso. Total. Não, tipo, tem muitas outras formas de você falar com a pessoa, né? Não, se assim, citar a pessoa só pelo nome, né? Eu acho que já seria educação, né? É uma educação, assim, bem mais legal. É uma forma, assim, bem, assim, nova, assim, não sei se vocês conhecem, né? Chamar a pessoa pelo nome é uma forma, assim, que, caramba, é muito legal. Mas, se você quiser chamar pela fase do desenvolvimento dela, Levi falou, né? A pessoa idosa, ser chamado de idoso é uma forma educada, né? Algumas pessoas falam terceira idade, talvez seja interessante também, mas no geral, pergunte para a pessoa. Pergunte para a pessoa como é que ela gosta de ser chamada, né? Eu acho que é mais interessante. E, por fim, trazendo a última coisa que eu poderia trazer sobre esse mercado envolto ao redor do idoso, é que hoje em dia já estão se desenvolvendo estudos onde enquadram pessoas em termos de idoso jovem, idoso intermediário e idoso idoso. Então, já existe um corte da velhice em vários estágios também, menores.
Uhum. Acho que é para seguir aquela linha do jovem adulto, adulto de meia idade, né? Para ficar bem didático, né? Eu tenho que dar uma analisada melhor nisso, né? Mas de fato eu imagino que é uma tendência mesmo fazer isso. E é isso. Galera, eu acho que essa questão do Levi, de falar o que é que a gente estava finalizando com essas questões, é mais nisso, né? Para a gente tentar fazer com que essa visão da pessoa idosa seja um pouco mais valorizada. No mais, é isso. É bom a gente dar uma olhada nesses outros países, né? Orientais, Índia, olhar esses locais como a pessoa idosa, né, as pessoas anciãs são tratadas, né, que são mais cultuadas pela questão da sabedoria. Eu acho que a gente tem muito a aprender com isso também. E no mais, para essa pessoa que é idosa, a gente pode oferecer alguns certos tipos de cuidados, né? Fazer com que ela se exponha a outros tipos de lazeres, né? Não ficar só dentro de casa, que ela possa usufruir de outros tipos de atividade, de lazer, que ela possa, né, ver outros locais é interessante para a sua saúde mental, né? Oferecer cuidados para as coisas que ela tem mais dificuldade, televisão. E até uma questão aqui para nós jovens é que a gente mesmo, é um alerta para a gente mesmo, que eu acho que muitas pessoas, não todas, né, mas muitas pessoas devem ter idoso em casa, mas que os idosos que viveram numa sociedade diferente da nossa. Eles têm ideais diferentes dos nossos e eles tinham afazeres diferentes dos nossos. Então, eles não cresceram numa sociedade envolta em tecnologia. Então, às vezes, é necessário que a gente se adeque um pouco a as possibilidades que eles têm. Eles não sabem, muitos não sabem mexer no celular, jogar um videogame. Então a questão, acho que às vezes é falta conscientização no jovem para ele, sei lá, se abrir para o que aquele idoso também gosta, jogar um dominó às vezes. Uhum, o dominózinho é bom. Eu gosto. Mas quem não gosta de dominó, né? Eu fico assim, meu Eu Deus do joguei céu. hoje. Jogou hoje, olha Eu aí, joguei é bom hoje. demais. É É bom. bom demais. Mas olha, Levi, isso aí de fato. Eu acho que existem duas vias aí, né? É bem complicado, que são diálogos entre gerações, né? É tipo assim, uma pessoa com mais idade conversando com outra com menos idade. Eu acho que existe sim, às vezes, muita impaciência de muitos jovens para tentar ver como é que esse idoso lida com as questões atuais, que às vezes muitas questões que hoje existem na sociedade, por exemplo, o voto feminino, foram lutas lá do passado, pessoas que estavam ali, né, nas ruas tentando fazer com que as mulheres pudessem votar. Então, sim, muitos idosos têm muitas conquistas e muitas coisas que hoje a gente se beneficia disso, né? Mas lógico, eu sei que também tem muito idoso que é complicado de lidar, né? Que tem umas questões que não são tão legais. Então, enfim, eu sei que existe uma via de duas mãos aí e que a gente tem que analisar isso. No máximo, a comunicação mais saudável possível é importante se ter, né? Então, as duas pessoas na terapia, né? Talvez uma terapia familiar, talvez possa melhorar essa questão da comunicação, né? Acho que isso é uma boa alternativa. Com É certeza, isso. é isso aí. É isso então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Encerramos aqui a série, vai virar uma playlist, né, de psicologia do desenvolvimento. Muito obrigado, Levisão, por estar nas férias, todas as férias, estudando comigo psicologia do desenvolvimento. Valeuzão, Matheus, por participar do de adolescência também. Você é incrível. E é isso. Hoje nós encerramos essa questão da psicologia do desenvolvimento. Pô, cara, muito triste. Foram episódios muito massa de serem gravados. Ó. Com certeza. Eu acho que eu vou voltar para as aulas assim, afiadíssimo nos casos, por causa desses tipos de série. Então, muito obrigado. Por hoje, encerramos aqui essa temporada nitidamente. Vai voltar. Vai voltar lá para frente. Mas vai voltar. Não sabemos quando. Em tese, em março, mas eu não vou dar uma data exatamente, não. Vamos ver como é que vai voltar e vai dar certo, gente. Muito obrigado e vamos curtir. Mas o dono da lancha é o cabeça branca. A champanhe quem banca é o cabeça branca. Porque novinha na hora da selfie, junto com as amigos, coroa nunca aparece. O dono da lancha é o cabeça branca. Queria ter uma lancha. É isso, gente. Valeu, muito obrigado. Valeu, galera. Tchau, tchau.